Graça e paz! Hoje é o nosso 6º dia de oração nessa caminhada dos 40 dias e o nosso tema é Passos para ter resposta de oração. E a primeira palavra que nós vamos meditar está em 2 Crônicas 7, versículo 14, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Veja que o primeiro item aqui é se humilhar. E muitas vezes nós temos preconceito com essa palavra porque crescemos ouvindo, muitas vezes dos pais, das pessoas ao nosso redor, que nós não tínhamos que nos humilhar para ninguém. Aqui está falando em se humilhar para Deus, para o nosso Senhor. Mas muitas vezes até mesmo diante dos homens. É necessário nós perdermos para que Cristo ganhe e Ele nos exaltará. Mas é necessário que, quando a gente reconhece o nosso pecado, porque humilhar também representa o quê? Reconhecer a tua fraqueza, o teu pecado, a tua maldade, aquilo que você tem transgredido contra Deus. E então, com isso, quando você reconhece, se humilha, você faz o quê? Você vai orar, você vai buscar e se converter dos teus maus caminhos, porque você reconheceu que aqueles teus caminhos têm sido maus. Então, qual é a promessa? Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Veja que há uma promessa, que Ele nos ouve ainda mais. Ele nos sana, Ele nos cura, Ele nos liberta. E o que acontece quando nós não praticamos esses passos que trazem resposta, que trazem cura, que trazem perdão de pecados? Um exemplo está em Isaías 1, versículo 15 e 16, que diz assim: Pelo que, quando estenderes as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicares as vossas orações, não os ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirais a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Veja que nessa palavra ele fala realmente que ele não vai olhar, ouvir as nossas orações, nem tampouco vai ver as nossas mãos estendidas. Por causa do quê? Que as nossas mãos estão cheias de sangue. E que são essas mãos cheias de sangue? São os nossos atos de maldade. Então hoje é um dia onde que o Senhor nos convida. Se você não sabe quais têm sido os atos de maldade diante da presença de Deus, ore a Ele, pergunte, clame a Ele porque Ele há de te responder. Mas reconheça a tua fraqueza, se humilhe, se converta e com certeza será um dia de grande bênção. Mas nós temos aqui também um exemplo de resposta de oração, daquele que se humilha, de que chora. A palavra de Isaías 38, do versículo 1 ao 5, diz assim: Naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias ao rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Lembra-te, Senhor, peço, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Veja que maravilha! Ele adoeceu de uma enfermidade mortal. Deus tinha enviado o profeta dizendo que ele ia morrer com aquela enfermidade. Mas qual foi a atitude dele? De humilhação. Embora não relata aqui que ele tinha pecado, mas ele fez lembrar a Deus os seus feitos, da sua fidelidade, da sua inteireza de coração. Nesses dias ainda nós buscávamos a Deus e conversávamos com Deus nos dias da nossa oração, que nós queríamos adorar a Deus de todo o nosso coração, buscar a Deus de todo o nosso coração. E veja aqui, o rei Ezequias, ele tinha inteireza de coração, ele tinha fidelidade. E ele destacou para Deus que ele fez o que era reto. E aí ele chorou muitíssimo, ele se humilhou na presença de Deus. E ali teve resposta, prontamente. O profeta nem tinha saído dos átrios da casa do rei Ezequias. E Deus ouviu a oração e pediu que o profeta voltasse. E Deus disse: Ouvi a tua oração e te acrescentarei mais 15 anos. Veja que maravilha. Foi instantâneo. Deus ouviu o choro, Deus viu a humilhação daquele homem.
como Ele pode ver o nosso choro e a nossa humilhação nesse dia de oração. Então derrama-se na presença de Deus, se humilha, deixa os maus caminhos, reconhece. Eu tenho certeza que Deus vai fazer. E aí, veja só, vamos pensar. Na palavra de Mateus 6,10 diz assim: venha o teu reino, faça-te a tua vontade, assim na terra como no céu. Embora o rei ele tivesse tido um coração com inteireza, tivesse tido atos que eram retos, né? Fez o que era reto, ele era fiel, né? Ele tinha essa fidelidade a Deus, ele chorou muitíssimo. Nessa palavra de Mateus 6,10, nós queremos destacar aqui, nós podemos ter tudo isso, chorar diante de Deus, mas muitas vezes Deus tem seus planos e propósitos. Aqui Deus acrescentou mais 15 anos de vida ao rei. Mas muitas vezes nós queremos, porque nós temos algumas atitudes boas na presença de Deus, exigir que Deus faça. Que Deus faça às vezes até do nosso jeito. E essa palavra diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então entregar na presença de Deus para que Ele faça a vontade dEle. Com certeza Ele ouve o nosso choro, Ele ouve a nossa oração. Ele também nos perdoa, sana a nossa terra, mas lembremos que nós não estamos aqui para dar ordens para Deus, nem tampouco exigir dEle, mas nos humilhar. Nós temos que diminuir para que Cristo cresça em nossas vidas. E hoje, nesse 6º dia de oração, é um dia de nós buscarmos a presença dEle com humilhação, com reconhecimento. E com certeza, Ele ouvirá dos céus e sarará a nossa terra. Um grande beijo a todos.